Bom, então vamos nós, né? Seguir com o nosso estudo. Tudo bem por aí com todos? Então, vamos começar com as nossas preces, né? Eu pensei hoje, veja se vocês concordam, né? A gente for fazer uma prece, fazer uma prática conduzida pelo Lama, e uma prática que a gente já fez, estabelecer corpo, fado, mente no estado natural, porque eu acho que essa prática é muito, muito importante para a gente, né? Então, a minha ideia hoje é que a gente fizesse essa prática juntos. E essa, na verdade, é a base, né, do caminho todo e a fruição, né? Então, acho que é uma prática que a gente precisa sempre fazer, fazer de novo. Então, quantas vezes a gente tiver chance de fazer juntos, eu acho que é uma oportunidade válida. O que vocês acham? Pode ser? Então, vamos lá. Aí eu vou compartilhar o vídeo, então, e o áudio, a gente faz as preces junto com o Lama Alan e o Lama Santen, tá bem? Dar uma postura confortável para a gente. Vocês estão ouvindo bem? Sim? Então vamos lá. Sanje
Chonam Lan Janju Bardu Dani Kyapsu Chi Daki Sonji Pe Sonan Chi Dula Penji Sangye Ruparshu. Agora, então, encontre uma postura confortável. Nós vamos fazer a prática quando se pelo nome. There is only one motivation that is suitable for any Vajrayana practice in general and for Dzogchen in particular, and that, of course, is bodhicitta. So arouse the bodhicitta as your aspiration, your motivation for engaging in this practice. Existe apenas uma motivação que é adequada para qualquer prática Vajrayana e naturalmente para qualquer prática de Dzogchen, que é cultivar a bodhicitta. Então cultive a bodhicitta agora nesse momento para se dedicar a essa prática. And then with a deep sense of release, let your awareness descend from where it may seem to be up in the head, right down to the soles of your feet, to the points of contact of your body with the cushion, the chair, the floor. Então, com uma profunda sensação de liberar, permita então que a sua consciência desça do espaço da cabeça, por todo o corpo, até as solas dos pés, os pontos de contato do corpo com o colchonete, os pontos de contato do corpo com a cadeira. Release your mind into a simple witnessing. Libere a sua mente em um estado de testemunhar simplesmente. A quiet, non-conceptual, non-reactive mode of simple presence or awareness. Um estado de presença não conceitual, não reativo, de pura presença da consciência. Without visualizing your body, without thinking about the body, simply be aware of the sensations of your body in contact with the ground. Sem visualizar o corpo, sem pensar no corpo, apenas sinta o contato do corpo com o chão. Then, like a fragrance filling a room, let your awareness fill, permeate the whole field of your body, from the soles of your feet to the crown of your head. E como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha, permeie todo o espaço do corpo, das solas dos pés ao topo da cabeça. Experience the whole range of tactile sensations arising throughout
this somatic space. Sinta todas as sensações táteis que surgem no espaço do corpo, no espaço somático, Both on the surface of the body as well as the interior. tanto na superfície do corpo como no interior do corpo. You're resting your awareness in a space or domain that is non-conceptual, devoid of language. Você permite que a consciência repouse em um espaço que não é conceitual, que é anterior à linguagem. So likewise, let your awareness of this field be also non-conceptual, non-verbal. Da mesma maneira, deixe que a sua consciência também seja não conceitual, não verbal. And yet clearly and discerningly knowing the sensations arising throughout this field. E discriminando claramente todas as sensações que surgem nesse campo. If you feel a tightness or constriction in your shoulders, the base of the neck, with every out-breath, release and more deeply release the muscles in this region. E se você sentir tensão ou rigidez nos ombros ou na base do pescoço, com cada expiração solte a tensão dessas regiões. Bring your awareness to the face, which is often a magnet for tension. Traga a sua atenção para o rosto, que em geral é como um ímã para a tensão. And soften the muscles around the face, around the mouth, around the jaws. E suavize os músculos ao redor dos olhos, ao redor da boca e nas mandíbulas. Let your forehead be open, spacious. Deixe a testa aberta, espaçosa. Let there be space between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften all the muscles around the eyes. Relaxe todos os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os olhos também. Let your face rest in an expression of repose. Deixe seu rosto descansar numa expressão de repouso. And rest your whole body in a posture of comfort, of relaxation and ease. E deixe todo o corpo repousar num estado de conforto, de relaxamento, à vontade. And during the short duration of this session, let your body be still like a mountain, apart from the movements of the breath. E durante a curta duração desta sessão,
Deixe seu corpo imóvel, como uma montanha, com exceção dos movimentos da respiração. Assume a posture of vigilance. Assuma uma postura de vigilância, With your spine straight, com a espinha ereta, your sternum just slightly lifted, o osso externo levemente elevado abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados. So that when you breathe in, the sensations of the breath flow right down to the belly, which expands as you inhale, contracts as you exhale. Quando você inspira e expira, sinta as sensações da respiração desde o baixo ventre que se distende e relaxa conforme você respira, desde o baixo ventre. In this way, settle your body in its natural state. E assim, estabeleça o corpo em seu estado natural. A state of dynamic equilibrium, entailing relaxation, stillness, and vigilance. Um estado de equilíbrio dinâmico entre relaxamento, imobilidade e vigilância. Then we settle our speech in its natural state of effortless silence. E nós estabelecemos a fala em seu estado natural de um silêncio sem esforço. And this includes the inner speech, the chit-chat, the commentary of the mind. E isso inclui a fala, a conversa interna da própria mente. Develop the ability to be mentally silent when you wish to be so. Desenvolva a habilidade de ficar internamente quieto quando você deseja assim. To facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm, unforced, unimpeded. E para facilitar isso, então nós estabelecemos a respiração no ritmo natural, sem forçar e sem impedimentos. The key to this is the out-breath. A chave aqui é a expiração. With each exhalation, relax more and more deeply in the body. Com cada expiração, relaxe mais e mais profundamente o corpo. Release the breath and continue releasing and releasing until you've given it all away, breathing out to the very last. Continue relaxando conforme você expira completamente, até que não haja nenhum ar retido. To do this, your mind must be very quiet and attentive
as you come to the end of the exhalation. Para isso, deixe que a sua mente fique bastante atenta no finalzinho da expiração. And when you come to the very end of the exhalation, then relax even more deeply. E bem no finalzinho da expiração, relaxe ainda mais profundamente. There may be a pause before the next inhalation, in which case let there be a pause and relax. Pode ser que haja uma pausa antes da próxima inspiração e você permite que essa pausa aconteça e relaxe. Sooner or later, the next breath will flow in, and as it does so, simply allow it to flow in without pulling it in and without impeding it in any way. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração vai acontecer. E você recebe essa inspiração, sem puxar o ar, sem impedir que ela aconteça. And whether the in-breath is deep or shallow, short or long, let it be. Let the body breathe without intervention. E quer a respiração seja longa ou curta, deixe que ela aconteça como for, deixe que o corpo respire como ele precisar nesse momento. And with every exhalation, whatever thoughts, images, or memories may come to mind, gently, persistently, release them into the space of the mind. E a cada expiração, qualquer pensamento, imagem que surja na sua mente, gentilmente e persistentemente, solte-o de volta ao espaço da mente. And return to silence. E retorne ao silêncio. This way we settle the respiration in its natural rhythm. E dessa maneira nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. And by so doing we allow the speech of the mind to settle in effortless silence. E assim nós permitimos que a fala da mente se estabeleça em um silêncio sem esforço. And then we turn to settling the mind in its natural state. Então nós agora estabelecemos a mente em seu estado natural. And we begin with an act of volition. We decide to release all concerns about the future and the past, just for the remaining minutes of this session. E nós começamos com um ato de vontade, com desejo de soltar todas as preocupações do passado e do futuro, apenas durante esta sessão. Give yourself a brief vacation from all these concerns, hopes, and fears.
Dê a si mesmo um descanso de todas essas preocupações e medos e expectativas. And in the freedom of grasping, the freedom from grasping, of craving, of aversion, awareness comes to rest in the present moment. E com a liberdade das fixações e da aversão, a consciência repousa em sua própria base. Lightly coming to rest in the present moment, like a feather drifting down to the floor. A consciência repousa no momento presente como uma pena caindo ao chão. And when awareness comes to rest in its own simplicity, we see that it is naturally clear and cognizant. E quando a consciência repousa em sua própria simplicidade, nós vemos que ela é clara, que ela é cognoscente. And rest in that natural clarity or luminosity of your own awareness. E repouse nessa clareza natural da sua própria consciência. Luminosity not in the sense of being bright like a light or having any appearance or color, but luminosity in the sense of being clearly, vividly awake. Repouse na luminosidade da consciência, que não é luminosa em termos de imagens ou de cores, mas é luminosa no sentido de ser perfeitamente clara e desperta. And simply rest this flow of clear cognizance in the present moment. E simplesmente repouse nesse fluxo de clareza e de cognoscência no momento presente. Without directing your attention outwards or inwards. Sem dirigir a sua atenção para fora ou para dentro. Without doing anything, without meditating on anything. Sem fazer coisa alguma e sem meditar sobre coisa alguma. Simply rest in this flow of knowing. Apenas repouse nesse fluxo de conhecer. A type of knowing that precedes, that is deeper than any type of concepts or words. Um tipo de conhecer que é mais profundo e que precede qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conceito. And simply sustain this mindful presence. E apenas sustente essa presença atenta. Without distraction, which means without letting your awareness stray off to any appearances or objects to the mind. E repouse sem distrações, sem permitir que a sua mente se perca, arrastada por aparências ou objetos que surgem para a mente. And without grasping. E sem fixações. Without identifying with any of the activities of the mind. Sem se identificar com qualquer atividade da mente. Let them be. Deixe ser. Without seeking to modify the mind in any way. Sem tentar modificar a mente de forma alguma.
Inspirando. Parte externa da tela. Nos preparamos, né? Nosso corpo, fala e mente para seguir com o nosso estudo. Bem, pessoal, alguém quer comentar, falar alguma coisa para eu espaço esse tempo? Aline, eu não estou te escutando. Deixa se melhor. Tá melhor? Tá ouvindo agora? Tô. Eita, estou me adaptando. Semana que vem já volto pro meu computador e as coisas voltam ao normal. Qualquer coisa sinalize, tá? Então, vamos retomar o estudo, né? A gente, com a prática, nós preparamos corpo, fala e mente, como eu disse, e a gente segue, então, no cultivo da bondade amorosa. Vamos até a semana passada, que é o ponto que nós cobrimos, né? A gente está no aforismo sobre o cultivo meditativo da bondade amorosa. Então, o Lama já falou para a gente sobre a antítese da bondade amorosa, que é a raiva, o ódio, né? A vontade. E ele nos conduziu ao cultivo da bondade amorosa, primeiro direcionado a nós mesmos, lembrando de uma fala do Buda, que o Lama cita aqui, né? Ele diz que o ódio nunca cessa por meio do ódio, mas cessa por meio do amor. E aquele que ama a si mesmo nunca prejudicará o outro. Então, o Lama pega na nossa mão e nos conduz nesse cultivo, né, da bondade amorosa para com nós mesmos. E aí, na sequência, ele nos conduziu a essa prática direcionada a uma pessoa querida, depois a uma pessoa neutra, e nós agora, enfim, chegamos à fase final da prática, que é aplicá-la a uma pessoa que você considera como um inimigo. Então, o Lama diz para a gente aqui que a fase final desta prática aplica-se a uma pessoa que você considera um inimigo. Isso é bem difícil. No budismo, inimigo não se refere a uma pessoa que você odeia. Inimigo é uma pessoa que você sente que é seu adversário, que deseja prejudicar você. Inimigo é uma pessoa que ficaria feliz se você fosse atropelado por um caminhão ou que, pelo menos, perdesse sua boa reputação. Nessa prática, quando você se concentra em um inimigo, considere uma pessoa que possa ter prejudicado você, tirado proveito de você, caluniado, ou uma pessoa que está querendo ter algo que você tem ou quer. A prática é desejar que essa pessoa seja feliz. Se você deseja desenvolver o amor incondicional, pratique até que todas as distinções entre amigo querido, amigo casual, estranho e inimigo se dissolvam. Uma pequena pausa, só para a gente trazer essa contemplação para a nossa experiência, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante da gente fazer, porque quando nós começamos direcionando essa bondade amorosa para nós mesmos. Para algumas pessoas, direcionar a bondade amorosa para si, a autocompaixão, para algumas pessoas é difícil, para outras não, é tranquilo de fazer. Então, a gente seguiu, né? Desejar que um amigo, uma pessoa querida seja feliz. A gente não tem dificuldade em fazer isso, não é? Algum de vocês sente essa dificuldade? Assim, eu acho que ninguém, né? A gente pensa numa pessoa neutra. Também vai bem, né? Na verdade, se a gente for olhar bem a fundo, é bom a gente investigar se não tem assim, bom, eu estou desejando isso porque estão pedindo que eu deseje, mas no fundo, será que está genuíno, né? Será que não tem um sentimentozinho no fundo de indiferença ainda? Então, a gente vai investigar, olhar, observar a nossa prática com a máxima de verdade que a gente puder e conseguir, né? E aí a gente chega, então, no ponto que, para mim, pessoalmente, eu acho que para a grande maioria de nós, é o mais difícil, que é esse desejar para um inimigo, nessa definição de inimigo aqui do budismo, é uma pessoa que nos fez mal, ou que deseja o nosso mal, desejar que essa pessoa seja feliz. Primeiro ponto, é fácil para vocês encontrar uma pessoa com essas características, assim, definida aqui como inimigo? Vocês têm dificuldade, não tem ninguém nesse...
E quando a gente pensa nessas pessoas, assim, uma pessoa como essa, será que é fácil desejar que ela seja feliz? Será que a gente ainda tenha uma resistência, uma dificuldade, né? Então, a gente vai olhar para esse aspecto da nossa prática também. Mas, de qualquer forma, também, se não está tão genuíno ainda, a gente não vai desistir de fazer, lógico, né? A gente vai seguindo, vai trabalhando isso, lapidando isso no nosso coração à medida que a gente vai caminhando. Mas a gente precisa ter essa direção, seguir esse caminho com muita sinceridade com a gente mesmo, né? Não é para dar nenhuma satisfação a ninguém, mas é para a gente consiga, de fato, progredir no caminho, né? E purificando essas nossas dificuldades todas, enfim, todas essas questões, né? Ana e Paulo, pode falar, por gentileza. Eu gostaria de compartilhar o estado tão precário que eu ainda me encontro, né? Porque alguns anos atrás eu estive presente num evento no qual o monge que conduzia esse evento tirava de uma caixa um lápis, qualquer objeto lá e pedia para a gente olhar bem para aquele objeto e anotar alguma coisa que nos tivesse causado uma impressão. E no final, para minha surpresa, ele pegou e pôs uma pessoa lá, que eu nunca tinha visto na vida, né? E quando as pessoas começaram a compartilhar o que tinham anotado, nossa, aquele senhor era muito amado, todo mundo fez elogios imensos para ele. E eu fiquei atônito, porque eu não o conhecia e não conseguia estabelecer um vínculo afetivo nenhum. Então era assim, como se eu tivesse desconectado dessa pessoa, essa pessoa não praticamente nem existisse, né? Eu tava ali, mas e isso me deixou chocado. Já tem anos isso e até hoje eu lembro, né? Como mesmo sabendo que ele estava participando daquele evento e, portanto, estava em busca de um crescimento e tudo, ainda assim eu não tinha, sinceramente, no meu coração, uma capacidade de conexão assim tão aberta e amorosa como a gente vê nos nossos lamas aí, né? É impressionante. Obrigada, Paulo, pela contribuição. É verdade, né? Esse nível de realização dos nossos lamas também é algo que nos serve de inspiração, assim, né? E a gente olha para isso com essa fé também, essa convicção de que se a gente continuar praticando, a gente pode alcançar, assim, um nível assim, tão abrangente, tão gigante de compaixão, de amor, né, de sincero, verdadeiro por todos. Mas esse é um aspecto super importante da gente contemplar. Quando tem uma experiência assim tão marcante, traz esses elementos de uma forma muito clara, assim, né, quando você está aberto para perceber também. Mas se a gente observar assim no nosso dia a dia hoje, ainda tem esses seres, essas pessoas que a gente encontra que a gente categoriza ali num cestinho do tanto faz, né? E aí a gente vai olhando, contemplando isso na gente, não no sentido de cobrança, mas no sentido de perceber onde a gente está, né? E trazer esses elementos para a nossa prática. Mais adiante aqui, o Lama vai nos dizer que a melhor forma de se praticar a bondade amorosa e compaixão é no nosso movimento, no nosso engajamento no mundo, né? Porque é aí que a gente vai, de fato, encontrar com essas pessoas que vão despertar na gente esse desejo mais facilmente ou essa dificuldade de desejar para aqueles que são mais difíceis, os nossos inimigos, né? Mas é esse que é o ponto, eu acho, sabe? Depois, se a Flori quiser nos ajudar aí também com uma observação, é muito bem-vindo. Mas eu acho que esse é o ponto para a gente aqui no nosso estudo, que a gente está num estudo de treinamento da mente, né? A gente não vai perder isso de vista, assim, já imaginando que a gente tem que ter essa realização de fato, porque, na verdade, agora a gente ainda não tem. E é para isso que serve esse livro, é para isso que servem os ensinamentos, é para isso que serve o nosso encontro, os nossos encontros, né? De quarta, de terça, de domingo e todos os outros que a gente participa. Serve para nos apoiar nesse desenvolvimento, né? Nesse descobrimento do que nós somos essencialmente. E o que nós somos essencialmente somos Budas, né? Só que a gente ainda não se dá conta disso, né?
Então, é para isso que serve. Então, a gente está nesse processo de treinamento. Então, a gente precisa mesmo ver onde a gente está. E o que a gente precisa fazer daqui, de onde nós estamos, né? Alguém quer falar? A Florizinha está caladinha, suas contribuições são sempre tão preciosas. Cris, quer falar, por favor? Então, nessa prática, né, de pegar uma pessoa, nisso eu pareço com a Ana. Tem uma pessoa lá uma diretora de um colégio lá que eu trabalhei, muito difícil. E, e aí, atualmente, nessa prática, eu, né, sempre mentalizo ela, mas eu já não tenho raiva, eu já não sinto mais raiva, né? Eu falo que ela seja feliz, lógico, né? É como você falou, é um treinamento. Mas uma coisa eu já percebi, eu não tenho mais raiva. Já não vejo ela, que eu queria que ela se estrepasse, se ferrasse toda, né? Como ela faz com as outras pessoas, não é só comigo que ela fez, ela fazia com todos os professores. Mas hoje eu já, quando faço essa prática, sempre me vem à mente ela e o meu ex-genro, né, que agrediu a minha filha. Então, eu já não sinto, eu sinto, eu não sei se a palavra certa não é compaixão ainda, eu acho que é um pouco de pena ainda, de pessoas que estão sofrendo, que vão sofrer muito lá na frente. Eu estou nesse estágio. Isso já é a semente para compaixão, né, Cris? Que a gente reconhece a pessoa para além do ato equivocado, hostil que ela teve, né? A gente reconhece que ela está plantando sementes de sofrimento. E a gente não deseja que ela sofra nesse sentido, né? Porque a pessoa que não, que está sob fortes aflições mentais, ela vai facilmente gerar mal para outras pessoas, né? Então, quando a gente deseja que essa pessoa seja feliz, a gente deseja que ela também supere todas essas causas de aflição, né? De fazer mal para o outro e encontre a fonte de verdadeira, de genuína felicidade que definitivamente não é fazendo mal a ninguém, né? Não é, a gente não está desejando a elas que elas encontrem felicidade hedônica. Porque às vezes isso fica meio confuso na cabeça, mas como eu vou desejar que a pessoa seja feliz, assim? E não é, é além disso, né? Além dessa aspecto de felicidade hedônica. Então, você tem a semente da compaixão já plantada e ela vai florescer, vai florescer. Roberto, por gentileza, pode falar. Me ajuda, ou pelo menos eu acho, né, a ter um pouco menos de raiva, é que eu realmente estou convencido que eu estou encontrando o meu próprio karma. Eu realmente estou convencido disso. Então, quando chega alguém e faz alguma coisa que eu tenho alguma aversão, sempre vem o primeiro pensamento que vem, opa, oh, entendeu? O outro deixa de ser tanto outro, substancializado, para ser eu estou encontrando meu karma. Aí você vai falar, mas isso faz com que você também fique adorando? Não, 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 não é assim. Mas diminui um pouco aquela coisa da raiva. Porque quando eu não tinha essa consciência que eu estou encontrando meu próprio karma, era muito mais fácil eu ficar com raiva. Eu acho, tem essa, entendeu? Sim, Cada um pensa consigo mesmo. Tem realmente estar convencido de que a gente está encontrando o nosso próprio karma. Porque isso não é mais fácil falar, né? A outra coisa é você realmente estar convencido disso. É só isso. maravilha. E é assim, né? Cada um de nós vai se lembrar de algum aspecto da experiência, né? E esse, Roberto, né, é um deles, né? Sem dúvida. E as nossas aflições mentais, que são geradoras de todo karma, né, também, elas são muito, muito fortes, né? Então, quando a gente vê uma situação e é dominado pela raiva, pelo ódio, pela ira, isso é uma manifestação clara de uma marca mental, né? Muito, muito grande. Então, é uma oportunidade realmente que a gente tem de olhar para ela e dentro de tudo possível, com toda a nossa energia, motivação, buscar apoio, né? Para buscar purificar, né? Que é uma oportunidade que a gente tem realmente. Isso é muito precioso, né? A gente precisa ter meios hábeis para lidar, obviamente, né? E a gente tem, né? A gente está aprendendo cada vez mais. Ana e Paulo, por favor, podem abrir? Nesse ponto, assim, eu concordo plenamente com o Roberto, e eu tenho visto isso muito na minha vida, né? Porque
eu começo a perceber essa coisa assim, por exemplo, quando eu fui para o Rio, nossa, cheguei no Rio, fui extorquida por milicianos. Já aí depois, no Rio, peguei Covid. Aí eu falei, né? Desculpe, mas que coisa, tá louco? Aí a minha irmã vem dos Estados Unidos, passa 3 meses no Rio de Janeiro, que ela ama, porque eu já não gosto do Rio, né? Eu não gosto, ela ama. Não tem Covid, não tem miliciano, passeia por toda aquela parte do Rio de Janeiro arborizada, lá no não sei aonde, Alto da Boa Alto da Vista. Boa Vista, não acontece nada. Aí eu falo que o negócio é comigo, o negócio é comigo. Aí eu vou entendendo, sim, a coisa é comigo. 3 meses, é impressionante. Eu concordo com o Roberto. Aí eu falo, realmente, é isso. Que coisa, né? Essas causas e condições que se apresentam, né? Que tem um aspecto interno e um aspecto externo, né? É isso se encontra, né? Se move para se encontrar. Eu amo o Rio também, morei lá há muitos anos e adoro ir para o Rio. Inclusive, a gente vai daqui a pouco de novo. E também não tem essas experiências duras e difíceis, não. Mas é isso, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de olhar para esses aspectos internos, que sobre esses a gente tem uma possibilidade de ação, né? De desenvolvimento, de lapidação, de transformação. Sobre os aspectos externos, aí é um pouco mais complicado, né? Aline, Sim, Flori. só para o que me veio à mente, assim, para talvez contribuir um pouquinho, foi que, assim, lembrando que, por exemplo, o Dalai Lama sempre diz assim, né? Eu tenho raiva. O Dalai Lama diz, eu tenho raiva. Então, para gente também entender que o processo das aflições que surgem estão ligados ao nosso karma passado, né? Então, a gente vai talvez lidar com reminiscências kármicas por muito tempo, mas o ponto o problema não é o surgimento da emoção, é o que a gente faz com ela. Esse é que é o problema. Porque a emoção poderá vir surgir ainda muito, mas o que a gente faz com ela é que é o ponto, né? Então, aí, esse é o treinamento, é o melhor treinamento para a gente não se julgar. Ah, tá vindo raiva. Tudo bem. Vir raiva tá ligado a nossos karmas passados. Virá um monte de coisa ainda. Mas aí, o que a gente faz com elas? O treinamento é a gente olhar e não se deixar arrastar mais, né? Aí, usar qualquer coisa. O meio ainda do sutra, o meio do tantra ou o meio do dzogchen. Mas a gente vai simplesmente olhar o que está acontecendo e tentar ver a sua própria natureza. Se a gente não conseguir, a gente pelo menos não se deixa arrastar. Mas o problema não é surgir a raiva. O problema é o que a gente faz com ela, né? É esse aspecto. Obrigada, Flori. E se a gente não é arrastado uma vez, a chance de não ser arrastado por uma situação semelhante no futuro aumenta muito, vocês não acham? Com certeza, Né? Porque né? acontece um negócio que antigamente você era arrastado. Aí você vê por acaso, você fala, ih, não fui menos arrastado agora. A chance de você ser menos arrastado ainda no futuro, eu acho que isso é uma boa esperança. Essa é uma esperança positiva de que pode acontecer, ser menos arrastado por aquelas situações. Gente, a gente nunca sabe o nosso limite, né? Que a gente vai falando aqui. Eu gostaria, eu acho muito interessante essa meditação guiada do Lama Alan Wallace, mas realmente entendeu? A consciência do espaço e eu vendo nascerem os conceitos, ou seja, além dos conceitos, é uma coisa que eu sei, eu entendo o que seria, mas eu tenho certeza que eu não consigo, entendeu? Sabe aquela coisa de você estar num determinado estado e que está lá, você consciente, e você não está trabalhando com conceitos, você está. Porque uma coisa é você estar quieto, a outra coisa é que você não. É além de ficar quieto, é estar consciente sem precisar o aparelho linguístico, que é um software que já está aqui rodando. É como se eu voltasse a ser criança, mas sei também com os problemas que a criança normalmente tem, né? Porque ela ainda não tem linguagem, mas já tem gostar e não gostar, já está tudo com condicionamento e outros softwares atuando. Mas aí eu chegar do jeito que eu estou agora, mas eu ver o software da linguagem discursivo. Ah, deve ser interessante. Vamos Né? treinando, pode saber, Roberto. É, É exato. o jeito que a gente ir treinando, né?
E E ali, no aí, momento que a gente for para o bardo da morte, a gente não tem mais o corpo físico, né? Então, sim, esse é um bom momento para a gente saber como é que a gente está. Que eu espero é, que demore para todos nós, claramente, O né? Não melhor vamos. momento é agora. Na hora da Não, não, morte, não, mas tu já caiu agora, no entendeu? rio. Mas se agora as preparar. condições. Eu acho que agora uma coisa que eu procuro fazer é tentar botar a yoga do sonho na vigília. Olhar a vigília. Eu estava até falando hoje com a minha mulher. Olhar a vida como uma peça de teatro em que eu tenho a minha identidade, relação com os filhos, tá? Aí fala a minha identidade. Aí você fala, mas então se é tudo identidade, se é tudo vai, faz qualquer coisa. Não, claro que não. Se eu estou numa peça de Romeu e Julieta e eu falo Hamlet, pô, ninguém vai gostar, vai dar um rolo, né? O fato de estar numa peça não significa que ali não tem um padrão ali, um padrão que os outros esperam de você e é justo, né? Eu estou aqui dividindo a coisa, é justo que eu tenho, quando eu estou no papel de pai, é justo eu estar no papel de pai. Mas eu não sou pai. Teve um ex-ministro que é mais velho, talvez lembre, Eduardo Portela, que lá atrás ele falou: eu não sou ministro, eu estou ministro. Ele deixou de ser ministro, já faleceu, a permanência pega todo mundo. Então, é uma certa coisa assim de eu olhar e falar: olha, eu hoje estou como ser ciente da categoria humano representando os papéis. Isso não é ser fake, isso é a realidade. Aí você vai falar: no dia que eu perco o corpo humano, aí eu vou estar rodando de uma maneira um pouco diferente. É, Mas se eu conseguir agora, no sonho, porque eu também não tenho capacidade, entendeu, de fazer essa reflexão que eu faço na vigília no sonho. isso que Isso eu ia devia ser dizer. interessante, né? Isso é, Imagina, às vezes eu sonho, aí quando eu acordo, lá fico eu aqui matutando, tal, o que que seria e tal. Se eu pudesse, no sonho, matutar como é que eu fui na minha peça da vigília, certamente eu ganharia um pouco mais de liberdade. mas isso, Isso é uma coisa que a gente não precisa, o bardo da morte, né? Porque eu ainda estou no sonho, eu estou num outro bardo, ainda com o cérebro acionando. Vocês não acham que faz sentido um pouco, pelo menos? Sei lá, eu acho. mas é um bom aspecto, né? Esse treinamento em vigília e o treinamento na prática diurna também, né? Reconhecer o sonho como sonho. Se a gente não reconhece o sonho como sonho, eu estava pensando nisso outro dia também, assim. Como eu fiquei aflita, inclusive, que eu tenho praticado e eu tentado, né? E aí que eu tive um pesadelo terrível, eu acordei assim, pensei, caramba, se fosse o barco da morte, eu estava ferrada, eu já tinha mergulhado no corpo de novo, porque. Mas tem, dá para treinar, né? E tem os grandes professores, grandes mestres nos ensinando. Então a gente tem essa oportunidade. Olha que preciosidade que a gente tem de fazer todos esses treinamentos. Para quando chegar o momento da morte mesmo, a gente pelo menos ter mais consciência, né? E não renascer impulsionado por tantas aflições. A gente tem essa chance de treinar, de ir além do aspecto cognitivo e viver desenvolver essa experiência mesmo, esse sentir, né? A partir da prática. E a gente tenta, não consegue, mas não desiste, porque tem, pelo menos eu acho que isso fala para por todos nós, assim, que tem esse aspecto da confiança. Por mais que eu ainda não tenha conseguido realizar isso, mas tem grandes mestres em que eu confio plenamente, e eles estão dizendo que é possível, então eu sigo treinando, né? E eu acho que esse é um aspecto, Roberto, a gente tem que tanto estar nesse movimento na vigília quanto no sonho, no sono também, né? Flori, ia falar alguma coisa? Só lembrar que um dos aforismos que a gente já viu, inclusive, né, que está ligado à Bodhicitta absoluta, é entre as sessões seja uma pessoa ilusória, que é exatamente isso que o Roberto falou, né? Então, é essa a dica, né? Mesmo também na yoga dos sonhos, é durante o dia você vê tudo como um sonho, né? Então é isso mesmo, a gente tirar a solidez da experiência, né? Essa é a prática mesmo, principal, assim, né? Maravilhoso. Isso que a Aline falou, eu já falei em algum grupo, alguns de vocês já devem ter ouvido. Eu tive, há uns meses atrás, um sonho em que eu realmente sei que eu estava passando mal. Era aqui, ali, eu estava no corredor. Aí eu falei assim: bem, eu estou passando mal. Aí a Fátima veio aqui, aí eu acordei. Eu não estava passando mal absolutamente nada, não estava taquicárdico, eu estava só sonhando. Me deu um alívio de eu falar: pô, o corpo físico foi um refúgio dessa vez. Porque imagina se eu estou morto. Eu estava a minha mente estava simulando, alucinando, sei lá o quê. E aí, tipo, então, pô, como ela até falou, você estava falando assim, eu estou passando, aí acordei. Ou seja,
Eu realmente mudei de bardo de uma maneira tão rápida e que eu lembrei como eu estava no bardo do sonho. E aí depois eu até acordei bem, porque eu falei, ainda bem, isso era só um sonho mesmo, entendeu? Dá aquela sensação de que ainda não foi agora. Mas daí eu achei interessante, porque você vê como eu não tenho a consciência que eu tenho da vigília na do sonho. Mas é assim mesmo, Mas, né? mas eu confio que a prática é possível. O que a Aline falou, eu concordo 100%. Então Eu vamos realmente confio praticar. que isso é possível. Porque a gente também, entre o branco e o preto, tem o cinza. Eu olho, cada um aqui, olhando lá para o próprio passado, não vê que agora a gente tem um pouquinho mais de liberdade? A gente é um pouquinho menos arrastado? Acho que sim. Sem dúvida, né? É. Sim, Átila, por favor. Que bom te ver. Essas semanas passadas eu estava meio complicado aqui com os horários, né? Mas o que eu queria falar dessa questão toda aí que veio foi assim, é porque quando a gente treina, né? A gente treina dentro de um aspecto do Dharma. Então, assim, o inimigo ele existe dentro do Sansara. Então, aí é aquela coisa, é o agarrar-se, né? Você se agarra aos inimigos que são sansáricos. Na verdade, assim, o Dharma te convida para quando existe essa prática, ele não está te convidando a ser um ser sansárico, é a ser um ser dentro além do bardo que você está. Porque, na verdade, assim, a gente transita durante o dia. A nossa dispersão é tão grande que a gente transita, a gente devaneia, a gente imagina coisas. E daí as marcas, pela própria história do karma, que a gente vem vivenciando, elas vão florescendo, elas podem ficar muito profundas, e aí surge o inimigo. Que na verdade não está ali o inimigo, né? Está na nossa experiência sansárica. Então a questão assim, o convite, eu acho que a inteligência e a sabedoria de desejar algo bom para os seus inimigos é porque quando você é uma pessoa, justamente isso que o Lama fala, né? Quando você é uma pessoa que se ama, você não pode prejudicar alguém. Então, ou seja, é um convite para se amar, né? Ou seja, para se amar e para encontrar o espelho de você, né? Na verdade, para se olhar no espelho, a gente olha aquilo que a gente ama no espelho, né? Você não olha para se depreciar no espelho, né? Então, assim, esse que é o ponto. Eu acho que onde você está investindo na sua prática. É na coisa sansárica, de encontrar as coisas que você se fixa e que você nomeia, ou você mesmo, né, capaz de se amar, de ficar feliz, né? Então, assim, eu acho que é bem por aí mesmo. Então, perpassa todas essas coisas. As ações presentes que a gente está colhendo do karma anterior, as ações presentes também que a gente está plantando e projetando para o futuro, para o karma posterior. Aí entra o Dharma e corta esse tipo de ação e te oferece uma conduta que não agarra, que não cria inimigo, que eles existem, assim, existe a aversão, mas você vê ela passando como um sentimento que passa e ele não fica, a não ser que você cultive, né? Então, assim, é um convite. Na verdade, é como se fosse, vamos convidar para dançar, só que é parado, né? É contemplando, olhando, ficando atento, né? Então, assim, é muito interessante, porque tem uma sabedoria nisso, né? Que é uma mudança de padrão. E largar esses hábitos, eu acho que é vantajoso para a gente, né? De algum modo. Deve ser. Dúvida. Todos nós acreditamos, né? Obrigada, Átila. Muito bom, gente. Vamos seguir. Quem mais quiser falar, por favor, erga a mão. Se eu passar despercebido aqui, vocês abram o microfone e me chamem, tá? Ainda tem, não vai falar muito mais coisas sobre isso para a gente, né? Mas é bom a gente compartilhar nossas experiências e nossas visões, né? Quando você encontrar resistência nessa prática, seja honesto. É fácil sentir bondade amorosa por algumas pessoas, mas por outras, de jeito nenhum. Quando você traz uma pessoa à mente, podem surgir medo, pavor, desprezo, raiva, sentimentos diametralmente opostos à bondade amorosa. A mente pode simplesmente desistir. Esse é um problema universal e você precisa dar um passo para trás para lidar com isso. Para quebrar esse hábito, dissolva a caricatura do inimigo, relembrando as qualidades inofensivas de seu comportamento. Quando nos concentramos em uma pessoa com desprezo,
tendemos a nos concentrar em aflições e ações negativas. Nós congelamos as pessoas naquele aspecto, né? E nos relacionamos só com aquilo que a gente está recortando do que é aquela pessoa de fato, né? Mas ninguém é totalmente desprovido de boas qualidades. Quando vemos uma pessoa como 100% desagradável, nada além disso, sentimos que nosso desprezo é justificado. Quando sentimos aversão, tendemos a transformar o grande quadro em uma caricatura. Mas ninguém é uma caricatura. Para dissolvê-la, observe com bastante atenção. Há muito mais acontecendo. Um inimigo é uma pessoa que nos prejudicou ou que causou mal àqueles que amamos, intencionalmente ou não, trapaceando, abusando ou enganando. Se nossa resposta for o ódio, o inimigo terá vencido. O inimigo quer causar dano, e se nossa resposta for contorcer o coração de raiva, o efeito da ação do inimigo será agravado. A pessoa que deseja nos prejudicar ficaria bem satisfeita só por ter acertado o primeiro golpe de sua agressão, mas essa satisfação se duplica com o ressentimento que nos auto-infligimos. No longo prazo, nossa própria raiva e ressentimento nos causam maior sofrimento do que qualquer dano infligido por outra pessoa. Quando nossa resposta é o ódio, é ponto para o nosso inimigo. Por outro lado, podemos parar o jogo e dizer: você me ofereceu seu ódio de presente, mas eu escolho não aceitá-lo. Isso é possível. Se a gente parar para pensar, para refletir nas nossas experiências, nessas pessoas que deixaram essas marcas tão fortes de raiva, né, na gente, enfim, que fizeram mal de alguma forma para a gente ainda segue, né? Se a gente olhar bem para essa emoção, para essa aflição mental que segue com a gente, é uma aflição que nós reificamos o tempo todo, que auto-infligimos, né? Que aquilo já passou, aquela situação já foi, a pessoa às vezes já viveu outras experiências, foram felizes ou tristes, não importa, mas aquele aspecto daquela experiência em específico, primeiro que no momento que acontece não é só aquilo, né? Mas a gente congela e reifica essa pessoa e essa situação milhares e milhares de vezes. E cada vez que a gente relembra dessa circunstância congelada e reificada, a gente sofre mais de novo. Então, se a gente para analisar, é uma besteira a gente fazer isso com a gente mesmo, né? Porque a gente fica sofrendo de novo, e de novo, e de novo, por uma coisa que já passou. Então, tem várias formas da gente observar isso para ir tentando liberar isso da gente, porque só gera mais aflição para nós mesmos, né? Outras vezes não está nem lembrando mais da situação, e às vezes acontece, né? A pessoa fala uma coisa que não devia, que ficou torto para a gente segue ruminando aquilo, e a outra pessoa nem lembra que falou, ou que fez. Mas o ponto é olhar para nós, né? O que a gente está fazendo? Como é que a gente está alimentando essa aflição a partir de alguma experiência? Depois de um encontro com o inimigo, a dor que permanece não é devida ao dano infligido. O inimigo tem uma vida e, por fim, irá embora para fazer outra coisa. Depois do encontro com o inimigo, a fonte do sofrimento que segue presente é o verdadeiro inimigo, a raiva. Shantideva escreveu: inimigos como o desejo e o ódio não têm braços, pernas e assim por diante. Não são corajosos nem sábios. Como é que eles conseguem me escravizar? Pode pensar nessa pergunta, né? Nessa fala de Shantideva, e tentar observar isso em nós. Não exatamente buscar uma resposta, mas perceber como essas experiências nos escravizam realmente. De todas as aflições mentais, não há nenhuma mais virulenta e perniciosa do que a raiva. A raiva, o verdadeiro inimigo, é um caso especial. A raiva nos engana porque quase sempre parece ser justificada. A culpa sempre parece pertencer a outra pessoa. Algumas pessoas que sofreram grandes adversidades são fontes de inspiração e orientação para lidar com a raiva. Paulo Gyatso, que passou 33 anos em campos de concentração no Tibete, sendo torturado e passando fome, disse: os comunistas tomaram a minha vida. Os comunistas tomaram a minha vida. Eles me capturaram quando eu era jovem, tomaram o coração da minha vida. Agora sou um homem velho e morrerei em breve. No entanto, ele disse isso sem ódio. Quando servi de intérprete para ele durante uma manifestação em frente ao consulado chinês em São Francisco,
Ele chamou a atenção para as paredes cinzentas e para as persianas fechadas. Do que vocês têm medo? Saiam e falem conosco. Nós não desejamos fazer mal algum. Nós não temos ódio de vocês. Como ele consegue dizer, nós não temos ódio de vocês depois de 33 anos em um campo de concentração? Falden Gyatso enxerga os eventos em um contexto mais amplo do que os eventos pessoais de uma única vida. O Buda descreveu os benefícios de cultivar a bondade amorosa desta maneira. A pessoa dorme com conforto, acorda com conforto e não tem nenhum sonho ruim. É querido por seres humanos e não humanos, protegidos pelas deidades. O fogo, o veneno e as armas não o afetam. A mente concentra-se facilmente, a expressão do rosto é serena e morre livre de confusão. Mesmo que não alcance nada de mais elevado, renascerá no mundo de Brahma. O mundo de Brahma, talvez se a Roberta Flori quiser complementar, que aí eu fui pesquisar, né, porque eu não sabia, na verdade, gente, eu quero o mundo de Brahma. Aí eu encontrei aqui, no livro Buda Dharma, né, que o mundo de Brahma é o mundo onde renascem aqueles que desenvolveram as 4 mentes incomensuráveis, né, as 4 qualidades incomensuráveis: bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade. Então, se a gente desenvolve essas qualidades, a gente pode nascer nesse mundo, né? Tudo bem até aqui? Alguém quer falar? Compartilhar? Acho que o Lama está dizendo tudo para nós, né? Dispensa até comentário. Então, vamos seguir mais um pouco. Quando surge um obstáculo para o cultivo da bondade amorosa, como, por exemplo, raiva contra um inimigo, a causa é a reificação. Olha aí, vamos carinhosamente pegando a nossa mão e dizendo, esmiuçando para a gente, né? Foi criado um alvo que não existe. É aqui que o insight, a sabedoria, integra-se à prática da bondade amorosa. O insight é o poderoso método para superar a reificação, o obstáculo fundamental ao cultivo da bondade amorosa. A gente vive uma experiência e reifica, e reifica, e reifica. E a gente se aflige, sente raiva, né? Então, aqui, aí, o insight, a gente vai deixar de reificar, ver aquela pessoa como ela é, né? Não trazer mais conceitos e tudo isso. Então, isso vai ser um apoio para a nossa prática, né? Necessário, na verdade, não só um apoio. O insight é o poderoso método para superar a reificação, o obstáculo fundamental ao cultivo da bondade amorosa. Examine atentamente. O alvo de sua raiva é o corpo ou a mente da pessoa? Investigue e reconheça que o objeto reificado do que você odeia nem sequer existe. Se a prática de insight não o levar a essa realização em uma única etapa, Buddhaghosa sugere que você comece a curar a sua mente dando um presente ao seu inimigo. A todo custo e com estratégias habilidosas, quebre o hábito de reificar o inimigo. Nessa reificação que a gente vai alimentando essa nossa dificuldade, né? A causa imediata da bondade amorosa é ver qualidades adoráveis nos outros. Os ocidentais, às vezes, têm a impressão de que a bondade amorosa budista é o tipo de amor. Eu amo o mundo, mas com o meu vizinho eu não me importo. Os tibetanos descreveram a bondade amorosa como a mente que se torna amor. Olha que coisa linda, né, gente? A mente que se torna amor. Como o sentimento de uma mãe cujo filho corre para seus braços quando volta para casa depois de passar o verão em um acampamento. A bondade amorosa é bem-sucedida quando a animosidade diminui e falha quando produz apego. Sim, Flori? Só esse ponto aí, mas na verdade um pouco antes, né, quando o Lama fala da importância da gente olhar, né, desenvolver o insight, né, para combater a reificação, né, de ver que aquilo que a gente está reificando não tem essa solidez, né, mas eu acho que se a gente não desenvolver essa prática em relação a nós mesmos, é difícil a gente fazer em relação aos outros, porque quando a gente está com raiva, a gente quer mais é sustentar a nossa identidade.
Então, se a gente não costuma fazer esse olhar para quem sou eu, de fato, quem é esse eu que está tendo raiva, porque se a gente não fizer isso nessa direção, é difícil fazer também nessa direção. Então, a gente tem que fazer nas duas direções. Sempre assim. Principalmente nessa direção aqui, que é a que você vai trabalhar mesmo, né? Então, ver essa coisa de desenvolver esse insight, né, né, da ausência de existência inerente, né? Não só em relação ao outro, mas principalmente em relação a esse eu, nós, né? Que está sentindo aquilo tudo, que está, né? E quando a gente tem esse inimigo, né, essa raiva toda, que tem um alvo que foi atingido, né? A gente dissolve esse eu, ele não vai atingir alvo nenhum, né? Pode fazer qualquer coisa, né? Não tem alguém para ser. E eu acho interessante. E essa é a direção mais importante. Não é à toa que, por exemplo, no Sutra do Coração, a primeira instrução é você olhar para a vacuidade dos cinco skandhas. É. Que é esse aspecto desse eu, né? Na prática de Vajrasattva, do Nondro, você vai primeiro olhar, você vai dissolver, você vai receber o néctar para dissolver a confusão, a solidez do teu corpo, das tuas sensações, da tua percepção, né? Para depois você olhar e ver a pureza do teu entorno. Então, esse trabalho de fazer conosco é muito importante, é muito importante, é muito importante. E não é à toa que no caminho do Dzogchen, né? A gente vai. Primeira coisa, qual é a primeira instrução do John Limp? É a gente parar e olhar entre corpo para ver a natureza da nossa experiência, né? E ver quem é a principal, entre o nosso corpo, fala em mente, qual é a principal. Né? E ver aí, buscar a natureza dela. A gente vai encontrar vacuidade e luminosidade também, né? Então, essa é a tarefa muito importante. A gente Fundamental. não pode esquecer de fazer sempre. Não dá nem para esquecer, né? É fundamental, assim, porque enquanto tiver esse eu que precisa ser atendido, vai ser difícil, né? Fazer todo o resto. Sim, Roberto? E falou, é exatamente por causa disso que eu acho que a metáfora da peça é boa. Porque não é muito difícil a gente ver quando a gente está numa peça a não inerência, né? Você imagina a gente estar com uma ator. Significa que você pode fazer qualquer coisa? Não. Significa que você está ali numa determinada identidade e que todos os outros esperam que você haja de alguma maneira. Mas você sabe que você não é aquilo. Então, eu gosto exatamente por isso, porque o que a Flori falou é a gente fazer essa prática de ver que a gente está sempre numa identidade que veio por causa de condições. O sujeito está na peça porque arranjou emprego, né? Porque ele precisa de dinheiro, porque é ator. Tem um monte de coisa ali que causa de condições que fizeram ele ir para a peça. Então, botar isso na nossa vida, olhar assim e falar, olha, pensar com a gente mesmo, né? Faz sentido de que realmente... Aí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente ainda tem pela memória, porque a gente ainda tem memória, né? Eu não lembro de outras vidas, mas eu lembro quando eu era criança. Mudou tudo. Todos os outros participantes já não estão mais aqui, entendeu? Porque, pô, a gente vai ficando mais velho, nasce filho, pais morrem, a gente vai. Então a gente olha e fala: Nossa Senhora, a peça está totalmente diferente. Mas o que está incessante? É porque a peça não acaba. Vem outra, vem outra, vem outra, sempre tem uma nova temporada. Eu gosto dessa metáfora. Infinita, né? Que bom, serve para você, então aí use, né? Só que a gente, lembrando que a nossa natureza é livre, né? A gente está além ainda de todos esses aspectos, né? Vamos seguir mais um pouquinho antes das nossas preces. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que é bom a gente parar no ponto. Tá. Vamos seguir mais um pouquinho. Só mais 2 parágrafos. Aí, na sequência, a gente vai entrar em compaixão. A gente deixa para começar a compaixão na semana que vem. Então, vamos seguir mais 2 parágrafos. Na tradição budista, apesar de toda a ênfase na não violência, estranhamente, uma das metáforas mais famosas para a prática espiritual é relacionada à guerra. Identificar e vencer o verdadeiro inimigo. Buda Ghost escreveu sobre os inimigos próximos e distantes da bondade amorosa. O inimigo próximo da bondade amorosa é o apego. Ao cultivar a bondade amorosa, o afeto que surge pode muito facilmente se transformar em apego. O apego é o inimigo próximo, porque, embora a sua verdadeira natureza seja uma aflição mental, ele se disfarça de amor.
O inimigo distante da bondade amorosa é seu exato oposto, a maldade. É um aspecto que a gente precisa observar, né? A gente já viu, a G passou há pouco tempo, inclusive, o videozinho da Getsuma Principal, né? Falando de amor genuíno e amor romântico, né? Apego e amor. Então, é uma coisa que a gente precisa ter, observar de perto, né? Que às vezes a gente acha que é a bondade amorosa está, na verdade, apegado, né? O cultivo da bondade amorosa, o dar referido no aforismo do treinamento da mente, pratica alternando o dar e o receber, é uma prática muito eficaz para a vida cotidiana agitada. Certa vez, dediquei um prolongado retiro solitário no deserto ao cultivo da bondade amorosa. Cada vez que praticava, trazia à mente meus amigos queridos, pessoas neutras e algumas que haviam me tratado mal. Mas depois de fazer isso algumas vezes, minhas lembranças sobre essas pessoas perderam a textura, como se eu estivesse trazendo à mente meras imagens, e não pessoas reais. A prática se tornou superficial. Na minha experiência, o cultivo da bondade amorosa é mais efetivo quando você se envolve ativamente com outras pessoas em suas vidas no dia a dia. Quando você abre o seu coração para os outros, a prática se torna muito real. Vamos parar por aqui. O capítulo, Lama começa a falar sobre compaixão. E é isso, né, gente? Olhar para as nossas experiências, para os nossos encontros e reconhecer todas as oportunidades que a gente tem de treinar, né, de praticar, de usar, né, de praticar realmente. Isso eu acho tão precioso assim no nosso caminho, porque a gente tem uma gama de práticas para a gente fazer sentadinho, fundamental, e aí a gente levanta da almofada e segue com a prática na vida, né? Então, uma apoia a outra, né? A prática formal é fundamental para que a gente se engaje com mais lucidez e mais sabedoria na nossa vida ativa, e a vida ativa traz os elementos para a gente ir treinando e refortalecendo a nossa prática da almofada, né? A gente vai cobrir esse tema mais adiante, né, nos próximos pontos aqui, mas eu acho que isso é muito, muito precioso, né, que a gente tenha essa oportunidade. E aí a gente vai transformando a nossa forma de se relacionar com o mundo, né, com as pessoas e com o mundo. Alguém quer falar antes da gente fazer as preces? Darcy, você está sempre tão caladinho, será que sou eu? Porque, olha, Não, eu tô prestando atenção. Quando se falou aí das identidades e dessa coisa toda, eu me lembro como eu fiquei admirado do Lama Santen no retiro contar a história de um príncipe que eu não lembro muito bem, que já tem tantos anos. É um príncipe que ele se esqueceu que era príncipe, aí ele começou a viver no meio dos mendigos e coisa e tal, e aí o assessor lá do rei achou ele naquelas condições e aí foi, levou ele. Enfim, é uma metáfora que é exatamente o tanto que a gente falou aqui, e como eu não achei o do Lama, eu coloquei a metáfora do rei Lear, do Shakespeare, contada pelo Rupert Spira, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. a gente compartilha lá. Essa a G sempre conta, né? Sempre assim. Eu ouvi algumas vezes ela falando nos nossos grupos, né? Eu acho que nesse estudo mesmo do budismo com atitude, um pouco antes, o Lama traz também, aqui, nesse próprio estudo do livro, a Sim, gente já viu, sim, sim. né? Escrito aqui pelo Lama. Isso, isso. Maravilhoso, né? Então vamos encerrar. Alguém mais quer falar? Fale Eu agora, só fale para falar, sempre. Sim, Átila. só falar uma coisa. Não, é que hoje você, quando leu aí, você precisou lá no Buda Dharma, aquela questão do renascimento dentro do mundo de Brahma. Brahma, dentro da Trindade hindu, é incrível isso, porque assim, ele é o responsável pela criação, certo? Então, veja bem, renascerá. Aí, o que gera tudo? Aí, quando os lamas falam que tudo surge da bondade, surge da alegria, certo? Você entende que existe uma coisa que também é interessante, né? Ah, a pessoa vai renascer no mundo de Brahma. Aí você vai ver a síntese. O que ele é? Ele é criador de tudo. É o que cria, né? Dentro da cosmovisão do hinduísmo, enfim. Eu achei interessante. Eu falei, olha, cara,
Que legal, né? Porque, na verdade, assim, se você pensar, o Buda, ele é dentro desse campo de explicação, né? Ele usou isso, né? Então, assim, ele usou esse meio hábil de ir dentro daquela fé para que a pessoa entendesse o que que era a fonte daquilo de fato, né? Muito interessante. Lindo, né? Eu, Muito eu, bonito. eu pesquisando, assim, eu pensei, eu li algumas coisas assim, né, que o Buda usava a linguagem, ele não negava a religião, a fé de ninguém, então ele usava, encontrava meios hábeis de explicar para a pessoa dentro daquela fé que ela praticava, né? E aí é muito lindo, né? E se pensando no que você disse agora, como Brahma sendo o Deus da criação, né? Você imagina que para você renascer no mundo de Brahma, você tem que ter desenvolvido as quatro mentes incomensuráveis, as quatro qualidades incomensuráveis. Então, tudo é criado a partir dessas qualidades, né? Não sei, a minha visão, assim, dentro do que você me disse, me traz isso como uma parte fundamental da criação mesmo, a formação de tudo, né? Muito lindo, né? Obrigada, Átila. Obrigada, gente. Vamos fazer nossas preces e dedicar nossos méritos, né? Vaca querida, deixa eu ver aqui. Ah, que bom. Chegue quando der, não tenha sem cobrança, não temos chamada. Entre quando puder, pode assistir depois, se precisar, tá? Se quiser, né, aliás. A gente segue juntos. Deixa eu achar as práticas, gente. Nossa, como a gente fica tão condicionada a um tipo específico de tela, e aí eu me perco aqui na tela que não é minha, gente. Tem paciência só um minutinho. Acho que eu achei. Deixa eu ver se é essa. Então, vamos fazer as preces, dedicar os méritos do nosso encontro, da nossa prática, todos os nossos amigos da Sangha que se encontram de uma forma debilitados, especialmente a TT, né, a Tereza, a Galdino, que sofreu uma cirurgia, e a todos aqueles que nós tivemos em nosso coração e mente, os méritos dessa sessão, desse encontro. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar todos os seres. Sola de antes e pai, Omeni Brahma Pandeshi, Vedavati Bhavatu Pai, Sipitsule Duvadu Vadu. Prece de longa vida, a sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, tens enviado que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Prece de longa vida, nosso querido Lama, Wallace, o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os dinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa.
Em Jambuípa, em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Muito obrigada, queridos e queridas. Darcy, quer falar, por gentileza? É rapidinho, é só sugerir com a maior ênfase do mundo que vocês não percam esse retiro com o Dzongtsa Khyentse Rinpoche sobre o Vimalakirti Sutra. É absolutamente genial. É uma obra de arte, é um teatro lindo. Lá na descrição do nosso vídeo, tá? No YouTube, para quem quiser acessar depois. Obrigada, Darcy, pela contribuição. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, Beijos em querido. todos. Obrigado. Obrigada, Muito Sara. obrigado. Até semana que Tchau, vem. gente. Boa semana.